Olá a todos os participantes do Conipub 2020. Meu nome é Marcelo Rodrigues da Silva, eu sou bacharel em administração e especialista em gestão empresarial pela Universidade Federal do Paraná. Sou mestre em planejamento e governança pública pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e doutorando no mesmo programa. Essa apresentação trata do artigo aprovado para o Conipub, que tem como título Governança Pública e Mídias Sociais, uma revisão sistemática de literatura. A cada dia que passa, a população mundial tem maior acesso à internet e, por consequência, as mídias sociais são usadas por mais pessoas em todo o mundo, alcançando em 2019 mais de 3,4 bilhões de pessoas, segundo o Hootsuite 2019. Diante disso, no campo de estudos da administração pública, emerge a questão de como os governos ao redor do globo utilizam essas importantes ferramentas para a promoção da governança pública. A governança pública trata de os governos assegurarem a participação dos cidadãos na formulação e implementação de políticas públicas, de forma a torná-las mais eficientes, na medida em que essas políticas alcançam maior sustentabilidade e legitimidade. Noveli 2006. No atual contexto em que a relação Estado e sociedade deve ser aprofundada, o conceito de governança pública ganha força, e considerando que a governança exige uma efetiva comunicação pública, entende-se que o uso de mídias sociais pode contribuir para a promoção da governança pública. O presente estudo, por meio de uma revisão sistemática da literatura, tem como objetivo identificar os artigos publicados em bases internacionais que tratam do uso de mídias sociais para a promoção da governança pública. Fundamentação teórica. Neste artigo, tratamos da governança pública. Em sua origem, nos baseamos em Slonk et al., 2008, Gruening, 2001 e Barzilai, 2000. Para tratar do conceito, perspectivas e princípios da governança, buscamos em Oliveira e Pisa, 2015, Chamusca, 2013, Tribunal de Contas da União, 2014 e Silva e Vicentim, 2018. Para tratar da relação entre governança e participação e comunicação pública, buscamos em Matias Pereira, 2010 e Novelli, 2006. Para tratar da internet, mídias sociais e comunicação pública, nos baseamos em Acutso, 2009, Boyd e Ellison, 2007 e Nascimento, 2012. Metodologia. A técnica da revisão sistemática da literatura tem sido cada vez mais utilizada para a obtenção de maior rigidez e robustez na busca por literatura. Para tanto, segue-se as etapas e um protocolo definido. Gomes, Osborne e Guarnieri, 2020. Para apoio à aplicação da técnica, utilizou-se a ferramenta START, State of the Art Through Systematic Review, e adotou-se o protocolo proposto na própria ferramenta. O método de pesquisa nas fontes foi a confecção de string e submissão às máquinas de busca. A string usada foi Social Media and Public Governance. Ainda seguindo com a metodologia. Como critério de definição da seleção de fontes, foi verificada a disponibilidade de consulta por artigos por meio eletrônico, presença de mecanismos de busca por meio de palavras-chave. Lopes e Farias, 2020, em revisão sistemática sobre inovação colaborativa e governança no setor público, destacaram a reconhecida cobertura das bases Scopus e Web of Science, que foram as duas bases escolhidas para esta revisão sistemática. A condução da revisão sistemática ocorreu em 6 de julho, na base Scopus, Elsevier, e em 8 de julho, na base Web of Science. Em ambas as bases se considerou o período de publicação livre. Na Scopus foram encontrados 14 documentos e na Web of Science 13. A aplicação do critério de exclusão B, documentos não revisados por pares, e a eliminação de documentos duplicados, fez com que restassem 8 documentos. O critério de exclusão C, artigos não disponíveis, não eliminou nenhum documento. E, por fim, a aplicação dos critérios A,
de inclusão, artigos que tratem sobre o uso de mídias sociais para a governança. E o critério de exclusão E, artigos que não tratem sobre o uso de mídias sociais para a governança pública, fez com que restassem 6 documentos para inclusão nesta revisão sistemática de literatura. Bem, vamos então aos resultados. Em relação à distribuição dos artigos por ano de publicação, os primeiros artigos encontrados datam de 2015, o que indica que se trata de uma temática nova, conforme mostra o gráfico. A linha de tendência sugere uma constância nas publicações desde então. Resultados relativos aos locus de estudos, dos estudos. Dos 6 artigos encontrados, um foi apenas teórico, sem fazer citação a nenhum país específico. Os demais realizaram pesquisas tendo como locus os seguintes países: Chile, Islândia, Lituânia, Holanda e Grécia. Assim, tem-se que 66,7% ou 67% concentram-se na Europa, 17% ou 16,7% na América do Sul e 17 ou 16,7% não têm um locus de pesquisa definido. Resultados relativos aos objetivos dos estudos, as mídias sociais analisadas e dados dos artigos. Embora todos os artigos tenham temática semelhante, cada um deles apresenta objetivos diferentes quanto ao uso de mídias sociais para a promoção da governança pública. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses 6 artigos encontrados. O artigo 1 foi escrito por Pardo em 2015 e publicado na revista de Estudios Políticos e Estratégicos. O objetivo foi discutir a possibilidade de uso da internet e das mídias sociais para influenciar, pressionar e ou controlar a governança pública. O locus desse artigo foi o Chile, e o foco de análise, os movimentos estudantis. Nenhuma mídia social específica foi analisada, mas foi feita citação ao Messenger, ao Facebook, Twitter e YouTube. E como técnica de coleta de dados, como o artigo foi puramente teórico, não teve nenhuma. O segundo artigo foi escrito por Greve em 2015, na revista Public Organization Review. O objetivo desse artigo, também teórico, era discutir uma agenda de pesquisa para o setor público, a partir de ideias que surgiram como dominantes em 2010. Principalmente em contradição, em oposição ou em complemento a New Public Management. Esse artigo não teve nenhum locus definido, nenhum país de análise definido. E as mídias sociais citadas foram Facebook, Twitter e LinkedIn. Assim como o artigo anterior, não houve coleta de dados. Bem, o terceiro artigo foi escrito por Hafstad e Gunn-Lagasse-Doddir em 2016 e publicado na Icelandic Review of Politics and Administration. O objetivo deste artigo foi explorar como as informações no Facebook estavam sendo usadas pelas autoridades de vigilância na Islândia. Então, o locus, o local de estudo foi a Islândia e a mídia social analisada foi o Facebook. A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas semi-estruturadas com as autoridades de vigilância. O quarto artigo foi escrito por Maciej Lene em 2018, foi publicado na revista Systems. O objetivo desse artigo foi identificar os elementos chaves da cocriação digital para espaços públicos e comunidade. O país onde foi aplicado esse estudo foi a Lituânia, e as mídias sociais analisadas foram aplicativos digitais ligados ao design e à melhoria de espaços públicos da própria Lituânia. Como técnica de coleta de dados, foi desenvolvida uma tipologia própria de análise, tendo por base modelos de colaboração que envolviam lugares, tecnologias e pessoas. O quinto artigo foi escrito por Graf e Meijer, publicado na Public Administration Review em 2018,
O objetivo era entender sobre o uso de mídia social e conflitos de valor na Holanda, em especial na polícia holandesa. O país de estudo, então, foi a Holanda e a mídia social citada no artigo foi Facebook e Twitter. A técnica de coleta de dados foi por meio de entrevistas semi-estruturadas. Por fim, o sexto artigo é um artigo grego, escrito por Sideri e diversos outros autores. O ano de publicação em 2019, publicado na revista Internet Search. O objetivo foi examinar os pontos de vista das lideranças educacionais gregas sobre a potencialidade do uso das mídias sociais para a tomada de decisão participativa. Então, o local de estudo foi a Grécia, e as mídias sociais citadas foram blogs, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram e Skype. A técnica de coleta de dados utilizada foi o envio de questionários. O tratamento desse artigo se deu de forma quantitativa. Considerações finais. Embora a governança pública seja um conceito importante e atual para os governos em geral, e em paralelo a isso as populações cada dia mais se utilizem das mídias sociais, conforme foi demonstrado ao longo desse artigo, poucos são os artigos que tratam do uso das mídias sociais para a promoção da governança pública. Por meio de uma revisão sistemática de literatura e após busca em duas importantes bases de dados, Scopus e Web of Science, se chegou a apenas 6 artigos que abordam essa temática. Trata-se então de um assunto relativamente recente. Os 2 primeiros artigos encontrados são de 2015. A linha de tendência sugere uma constância nas publicações desde então. Dos artigos analisados, a maioria se encontra na Europa. Em relação à abordagem, 2 artigos são puramente teóricos e 4 têm uma abordagem aplicada. Destes, 2 se valeram de entrevistas semi-estruturadas, um de questionário e um artigo construiu uma tipologia própria de análise. Nenhuma mídia social específica foi analisada, mas em mais de um artigo foi citado Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn. Os resultados obtidos a partir da realização da revisão sistemática de literatura forneceram evidências importantes sobre o panorama do uso das mídias sociais na promoção da governança pública e abrem espaço para novas abordagens sobre essa temática. Bem, eu agradeço a todos que assistiram a essa apresentação. Eu tenho que fazer um agradecimento formal ao Instituto Federal do Paraná pela concessão de afastamento integral para a participação em programa de doutorado. Deixo aqui também meus contatos para quem tiver interesse em conversar mais sobre essa temática. Meu e-mail é marcelosilva.pgp@gmail.com e meu site é www.marcelorsilva.com. A seguir, deixo as referências utilizadas no artigo. Até a próxima. Referências: Akutsu, 2009, Barzilai, 2001, Chamusca, 2013, Gomes Osborne Guarnieri, 2020, Graaf Meijer, 2019, Greve, 2015, Gruening, 2001, Hafstad, Gan Laxdottir, 2016. Hootsuite, 2019. Lopes e Farias, 2020. Macio Liene, 2018. Matias Pereira, 2010. Nascimento, 2012. Novelli, 2006. Oliveira e Pisa, 2015. Pardo, 2015. Sideri, Kitsio, Filippopoulo, Kaloniatis, Gritzalis, 2019. Silva e Vicentim, 2018. Slonsky, Melo, Tavares Filho, Macedo, 2008.
Tribunal de Contas da União, 2014.